Graça e paz lhes sejam multiplicados, irmãos. Hoje eu trouxe uma mensagem para a igreja e eu intitulei Uma História de Salvação. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Números. Capítulo 21, como está aqui. Capítulo 21, eu vou ler do 4 ao 9. Números 21, eu vou ler do 4 ao 9. Eu vou fazer um pedido à igreja que, por favor, mantenham suas Bíblias abertas. Nós vamos examinar o texto o tempo todo. E aos irmãozinhos da projeção, eu coloquei foi nesse instante? Ligar, né? Obrigado. Deixa aí, viu, André? Então vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso, o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, sendo picado por ela, para ela olhar. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a de metal, vivia. Amém. Essa é uma história, irmãos, que aconteceu, é uma história bem significativa para o povo de Israel, e é uma história que aconteceu há aproximadamente 3.500 anos, tá? Era 1.500 anos antes de Cristo, quando eles estavam percorrendo a rota do Êxodo, saindo do Egito para ir para a Terra Prometida. Essa história, ela tem uma particularidade. Eu queria informar para os irmãos que no capítulo 20 de Números, a partir do verso 14, Moisés, ele pede passagem, né, ele está nesse Monte Or, né, como a palavra salientou ali, e ele pede passagem ao rei de Edom, diz: olha, nós precisamos passar pela sua terra, nós não vamos beber sua água, não vamos mexer com seus animais, não vamos consumir nada seu, só queremos passar. E aí o rei de Edom, numa tentativa de impedir a marcha de Israel, ele impede, ele diz: se vocês passarem, vocês serão recebidos à espada. E realmente, irmãos, você vai ler lá no capítulo 20, que ele montou um grande exército, a Bíblia diz, com mão forte e com espada na mão, para matar os israelitas. Se passasse para o território de Edom, seriam mortos. Então, não houve saída para Moisés, a não ser, só para os irmãos entenderem o contexto, eles estavam aqui, olha, na região, no deserto de Zin, né? Na região aqui, número 12, não sei se dá para enxergar aí, número 12, na região de Cades Barneia. E eles iam atravessar aqui, olha, a terra de Edom. Então, para facilitar a compreensão para os irmãos, eu coloquei uma seta aqui. Dizem que é laranja.
né? Eu perguntei à minha esposa, ela disse que é laranja. Certo? Porque eu sou daltônico, então eu enxergo pouco. Mas essa seta laranja aqui era o trajeto que eles iam percorrer se o rei de Edom não tentasse impedir a marcha dos israelitas. Porém, olha o que aconteceu. Olha o arrudeio que eles tiveram que fazer. Então, os irmãos meçam aí a quantidade de vezes que eles tiveram que andar. Eu calculei aí pelo menos, 1, 2, 3, umas 6 vezes maior o caminho. E é ruim você ter que arrodear. Quem já teve uma rua bloqueada e teve que arrodear, é complicado, né? Quem mora na Barra, se tiver qualquer problema na ponte, tem que arrodear. É problema, é bronca. E a gente fica impaciente. E a gente reclama. E foi isso. Só que eles tinham que arrodear por uma região desértica, por uma região montanhosa, com muita gente, com animais, carregando coisas. Não foi fácil não, gente. E a gente vê que sempre tem gente para impedir a caminhada do povo de Deus, né? Sempre tem gente querendo impedir a caminhada do povo, né? Como o rei de Edom aqui. Mas enfim, o fato é que eles tiveram que arrodear. Porque se eles passassem, o rei de Edom os matava. Só funciona aqui no púlpito, não sei o que é. Bom, então nessa história de salvação, que ela é correlata com a história de salvação da humanidade, eu vou fazer a correlação entre as duas nessa noite, por isso que eu peço que você preste atenção aos detalhes, porque ela é muito parecida, ela aponta para a história de salvação da humanidade, em Cristo Jesus. Primeiro ponto foi a ofensa a Deus, o pecado. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês dessa história é que houve um pecado. E acompanhem comigo no texto. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há nem pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Eu notei aí uma sequência de pecados, uma metralhadora. Primeiro ele fala contra Deus. E vocês podem conjecturar aí, o que é que eles estavam falando contra Deus? Eles estavam praguejando, estavam murmurando. E quem fala contra Deus, normalmente quem está com problema com Deus, também tem problema com o líder. Então, líderes, é assim mesmo a caminhada. Às vezes a pessoa está com problema com Deus e fica com problema com picuinha com a liderança. Tá certo? É normal. Contra Deus e contra Moisés. Aí eu grifei a palavra Egito. Por que nos fizeste sair do Egito? Para que morramos nesse deserto, onde não há nem pão nem água. Mentira. Não há nem pão nem água. E o pior que eu acho, eles atingem o clímax, que ele diz o seguinte: a nossa alma tem fastio desse pão vil. Vil é desprezível. Se você já leu o Evangelho de João, no capítulo 6, está lá explicando, Jesus explicando, que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele começa uma introdução sobre o maná, e ele faz uma correlação entre o maná e ele. E os israelitas aqui estão chamando de pão vil. Lamentável. Opa, passei demais. Meu Deus. Bom, então, eu queria chamar a atenção para 3 pontos nesse versículo. Egito. Eu acompanhei a leitura em Números, do capítulo 1 até aqui, e eu percebi que eles clamam pelo Egito 7 vezes. 7 vezes eles reclamam para Moisés: por que nos fizeste subir da terra do Egito? E o que era o Egito? Era a terra onde eles estavam sendo escravizados por quantos anos? 400 anos. De onde Deus os tirou miraculosamente, abrindo o mar. Eles passaram a pé enxuto e estão reclamando.
Parece com um povo que eu conheço. Deus liberta ele das trevas e traz ele para a sua maravilhosa luz, e ele fica olhando para trás. Nossa, mas eu conheci uma pessoa que aceitou Jesus no domingo, se entregou a vida, e aí no outro dia, interessante, ele veio falar com o pastor que no outro dia a esposa dele disse: não, com Jesus não quero, mas está com você. Ela não era esposa, né? Ela estava morando junto com ele, era companheira dele, né? Mas disse: não quero mais. E consequentemente também teve um problema na empresa, ele foi demitido. Aí ele disse: poxa, pastor, duas coisas dessas aí, melhor na vida anterior. Aí será que esse emprego estava tão bom assim mesmo? E será que essa esposa era sua esposa mesmo? É uma coisa para se questionar, mas enfim. Mentiras, não há nem pão nem água. Não há nem pão nem água. E lá, em Êxodo, capítulo 16, versículo 15, não vou abrir, mas fala do pão que desceu do céu, o maná que Deus mandou. É pão. E em Êxodo 17, 6, quando Moisés bate com o cajado na rocha, fere a rocha e sai água, e alimenta o povo, alimenta o rebanho, dá de beber ao povo. Faz um rio no deserto. Não há nem pão nem água. E me permitam, irmãos, vou voltar aqui para o mapa, rapidinho, meu Deus. Quem sustentou esse povo daqui do ponto 1 de Pi-Ramsés até aqui, o ponto 12? Você vive sem água, sem alimento? Até codornizes Deus deu. E aí eles vêm e dizem que não tem nem pão nem água. É lamentável. Então eles pecam. E eu queria, se possível, André, irmão, projetar, não é passar não, meu irmão, projetar Isaías 59, 2, por favor. O texto de Isaías 59, 2. Vou fazer um comentário sobre o pecado. NVT, tudo bem. Foram as suas maldades que os separaram de Deus. Por causa dos seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Eu queria que vocês fixassem aqui nessa palavra, se afastou. Se afastou. O pecado afasta a gente de Deus. O pecado constrói um muro de inimizade entre a raça humana e Deus. O pecado nos separa do nosso Criador e nos torna espiritualmente mortos. Pode voltar, irmão, por favor. A consequência. O salário do pecado. Na Bíblia a gente chama do salário do pecado. Mas quando você peca, há uma consequência. Na Bíblia a gente conhece como o salário do pecado. Existe consequência quando você pragueja contra Deus, quando você se separa de Deus, quando você constrói um muro de inimizade com Deus, existe uma consequência na vida. Diz assim a palavra, acompanhe comigo no verso 6, está na tela, né? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Essa foi a consequência. O salário do pecado, na Bíblia, é a morte. Então eu queria apontar aqui, qual era a situação? Deus mandou serpentes ardentes e eles estavam morrendo picados por essa serpente, né? Morreram muitos em Israel. Fiz questão de trazer a foto da serpente. Pesquisei, o veneno é mortal. Serpente do deserto. Até chifre tem para parecer com o pai, né? Dela. Então, até chifre, é aquele bicho aterrorizante. Até chifre tem.
E eu trouxe também, ó, ela é mestra em emboscada. Ela tem três características interessantes. O veneno é fortíssimo. Mestre em emboscada, ela se esconde muito bem. E fica ali, só na espreita. Rapaz, eu não sei se eu enxergaria no sol escaldante, cheio de coisa na mão, com menino, com um monte de gente. Imagine eu com minha família. Eu não sei se eu enxergaria isso na areia, não. Era a mordida certa. Picada, né? Como chama. E aí eu queria trazer para os irmãos o seguinte: serpente é um tipo, prefigura Satanás. Porque lá em Apocalipse 22 diz o seguinte: Satanás, a antiga serpente, o diabo. Então são nomes correlatos aí. Serpente simboliza Satanás. Outra coisa, a morte. O salário do pecado é a morte. Em Romanos 6:23, por favor, meu irmãozinho. Romanos 6:23. Bota numa linguagem. Bota qualquer linguagem aí, menos NVT. Não, e nova tradução na linguagem de hoje também não. Bota NVI. Vamos ler todo mundo junto? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. O salário do pecado, o pagamento pelo pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus. Pode voltar, irmãozinho. E eu queria também salientar a relação entre o pecado e o veneno. Vocês veem relação entre o pecado e o veneno? Pecado e veneno, os dois matam. Como é que era o veneno lá, a história do veneno? A serpente vem, pica a pessoa, é só um furinho, fininho, como o dente da serpente. E ele insere gota de veneno no seu sangue. Mas o que é que acontece depois? Quem já foi picado por serpente sabe. Ele se espalha no seu corpo. Vai queimando de dor. E vai matando o seu corpo. Vai matando a célula do seu corpo. E se espalha. E se você deixar se espalhar, o que acontece? Você morre. E o pecado? O pecado também é assim. A serpente de Satanás vem, lhe influencia, lhe tenta para você cair nas armadilhas dele. Você vai, aí começa com a gotinha, olha, um pecadinho de estimação. Aí ele vai se espalhando. Daqui a pouco você está todo no pecado. Você começa a pecar em paz. E aí, meu irmão, você está morto espiritualmente. Porque o pecado leva à morte espiritual. Outro tópico, o arrependimento. Outro capítulo dessa história que se desenrola. O arrependimento. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Eu grifei duas coisas aí. Uma, havemos pecado. Eles reconhecem. Gente, eles estavam praguejando contra o Senhor. Estavam praguejando contra Moisés. E em um determinado momento eles param de fazer isso. E mudam de comportamento. Muda de mentalidade. Acontece o que a gente chama de metanoia. Mudança de mente, mudança de comportamento. E ele entende que pecou. Porque ele diz aquela trajetória toda. Será que nesse deserto só tem serpente naquele lugar? Não, irmãos. O deserto é cheio de serpente. Só que até ali, a mão do Senhor estava com eles. Só que quando eles começaram a pecar, eles fizeram o quê? Aquele muro de inimizade entre eles e Deus. E a proteção do Senhor não veio mais. O Senhor deixou eles à própria sorte. Aí é consequência do pecado, a morte.
Então, houve uma metanoia, uma que a gente chama de mudança de mente. E eu queria focar no pedido de oração. Qual foi o pedido de oração que eles fizeram? Moisés, ore ao Senhor que tire as serpentes. Aí a minha pergunta para vocês, Deus ouviu, Deus atendeu o pedido deles? Deus tirou as serpentes? Vamos acompanhar aqui. A resposta de Deus. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sob uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Deus tirou as serpentes continuaram mordendo, mas Deus deu uma solução para eles. Eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está aqui nessa noite, que Deus, assim como Ele ouviu a oração de Moisés, e Ele respondeu, porque Deus, Ele ouve as nossas orações e Ele responde. Mas Deus fez o que eles queriam. Deus não tirou as serpentes do meio do povo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele dá o que a gente precisa, não o que a gente quer. Nem sempre o que a gente quer está alinhado com a vontade dEle. Então Ele não tirou. Deus, nesses versículos aqui, Deus está mostrando que Ele quer que o povo olhe para aquela serpente pendurada numa haste. Olhe com fé que vai receber a cura. Deus quer que eles olhem para a própria maldição para serem curados. Coisa que parece contraditória, né? O que é que está me amaldiçoando? A cobra. É o que eu quero que Deus tire de perto de mim. E agora eu tenho que olhar para a cobra para ser sarado. Eu tenho que olhar para a maldição para ser curado. O que será que Deus está querendo dizer para a gente nessa noite? Irmãos, todo aquele que olhava para ela não perecia, mas vivia. Assim diz a palavra de Deus. Parece um versículo que eu conheço. E todo aquele que olhava não perecia, mas vivia. É parecido com um versículo. E aí? Essa serpente, 1500 anos depois, vai prefigurar, ela vai mostrar, lá numa conversa de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3 de João, quando eles conversam sobre o novo nascimento, Jesus vai dizer, sabe aquela história do Velho Testamento? Ela aponta para mim, porque essa história de salvação aponta unicamente para Cristo. Aponta totalmente para João 3,16. Por que essa história se parece com a história de salvação da humanidade? Meu Deus. Aí. Porque, como todos sabem, no capítulo 3 de Gênesis, houve a queda da humanidade. A entrada do pecado no mundo. E como foi essa entrada do pecado? Primeiro casal foi influenciado, olha, tinha cobra lá também, viu? Tinha cobra lá, viu? Foi influenciado pela cobrinha, Satanás, diabo, antiga serpente. Foi influenciado por ela para desobedecer a Deus, para pecar contra Deus. Desobedeceram e foram expulsos do paraíso. E a partir desse ponto, toda a humanidade, por causa do primeiro casal, toda a humanidade foi infectada pelo pecado. Já saía da barriga de Eva com esse chip que fica dentro das pessoas, que parece que controla as pessoas, que é o pecado. E você olha para a humanidade, você vê os jornais, você não tem esperança, diz assim, eu não tenho esperança na humanidade, porque é só sangue, só coisa terrível que acontece.
Por que isso? Por causa da proliferação do pecado, por causa do crescimento do pecado, porque o pecado se espalhou. Só que Deus dá uma solução. Quando você muda de mente, como povo, veja o que é que Jesus vai explicar aqui para Nicodemos e para a gente nessa noite. Eu coloquei como tópico salvação, a resposta de Deus. Preste atenção nesse texto, irmão. E do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Eu estou no 15 aí, João 3,15. Agora João 3,16. Sabe por que tudo isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como a serpente estava picando aquele povo, a serpente que está solta no mundo anda influenciando pessoas, anda governando a vida de pessoas, e o veneno do pecado anda se espalhando pela sociedade. Mas Deus nos dá a solução em Cristo Jesus. Está difícil, o pecado está se espalhando, você percebe que você não consegue vencer o pecado. Olhe para Jesus. Porque eu não digo que é fácil não, a vida. A gente anda, quem é crente, anda lutando contra o pecado o tempo inteiro. Eu costumo dizer que são dois galos de briga dentro da cabeça do crente. O galo do espírito e o galo da carne. Ficam brigando aí, entre si. E a gente não tem paz. A gente não peca em paz, porque o Espírito Santo dá um toque. Você entristece o Espírito Santo. E pense que são dois animais lá dentro, brigando. Quem está vencendo na sua vida? A carne ou o Espírito? Eu te digo que é aquele galo que você alimenta. Se você alimentar o Espírito vence da carne. E eu trouxe essa figura aqui, não está muito clara aí, mas foi necessário que o Filho do Homem fosse levantado numa cruz, da mesma forma que a serpente foi levantada no deserto. Então Jesus está se comparando. Como é isso? Eu preciso hoje olhar para a maldição que estava sobre mim. Está vendo isso aqui? A cruz é maldição. A cruz é maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Cristo se fez maldição no meu e no seu lugar. Desde o princípio, o pecado entrou no mundo por causa da serpente. De Adão para cá, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 3,23 diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outra versão diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Carecem, precisam. Vou dar trabalho. André, projete Gálatas 3,13, por favor, meu irmãozinho. André está trabalhando hoje. Obrigado, meu irmão. Gálatas 3,13. Acompanhe comigo. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Pode voltar, irmão. Eu não sei se vocês perceberam. Eu tenho que olhar para a maldição que estava sobre a minha vida. Que quem levou a maldição da minha vida? Cristo. Para ser curado do pecado. Todo aquele, irmão, que se arrepende e crê em Jesus é salvo dos seus pecados.
Deus não imputa pecado mais para aquela pessoa, porque Jesus viveu a lei de Deus, ele viveu perfeitamente a lei de Deus. Aquele que é santo, 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 que viveu uma vida santa, no meu lugar, que eu não consigo viver, não consegui viver. Estou tentando, mas é difícil. Eu tenho que ter a ajuda dele todos os dias. Aquele que é santo, perfeito, levou a culpa, levou o castigo que estava destinado para mim. Toda a humanidade, irmãos, foi afetada pela queda do primeiro casal. É por isso que tem uma fera dentro de nós chamada pecado, que às vezes fica incontrolável, certo? E todo mundo já vem com isso de fábrica, de nascimento. Quem ensina para a criancinha a ela morder, bater, desobedecer, destruir os bonequinhos, já nasce com ela. Tem que ser apresentado a Jesus urgentemente. Mas Deus arrumou uma solução para nós. Deus entregou seu Filho naquela cruz para morrer em nosso lugar e nos purificar de todo pecado, a fim de nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. O que é isso? Estar em Cristo. É ser inserido num corpo espiritual de Cristo. Quando você se arrepende e crê em Cristo, Deus insere você num corpo espiritual que é conhecido por igreja, corpo de Cristo. E você faz parte do corpo de Cristo e você está em Cristo, inserido em Cristo. Agora eu vou pedir o meu irmãozinho aí, 2 Coríntios 5,17. Não vou lhe enjoar mais. Tá aqui para trabalhar, né, meu irmão? Portanto, meus irmãos, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu quero dizer para você, nessa noite, que se você tomou caminhos errados, se você andou por caminhos errados, se você entende que a sua vida está desalinhada, conforme a verdade do Evangelho, que você anda afastado de Deus, que você não consegue nem orar, porque existe um muro de inimizade entre você e Deus. Se Deus, de alguma forma, tocou seu coração, eu quero te dizer que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. E tudo pode se fazer novo na sua vida hoje. Se você se entregar a Jesus Cristo. É entregar a sua vida. É dizer, eu não estou mais no controle. Eu não penso mais por mim. Cristo é que me instrui. Se você entrega a sua vida a Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo na sua vida, assim como se fez novo na minha vida um dia, e assim como se faz novo na vida dos meus irmãos, o tempo inteiro. Amém? Eu queria fazer uma coisa muito séria aqui. Eu queria dar uma oportunidade a você que entendeu essa mensagem. Para você que entendeu que é pecador e você não quer mais viver debaixo da servidão do pecado. Você entende que você pode ter uma nova vida em Cristo Jesus. Talvez você ande com os crentes, ache aqui um lugar legal, bonito, um clubinho interessante para criar seus filhos, para trazer seus netos. Olha que ambiente bom, pessoas boas, né? Ambiente legal. Mas você nunca deu uma resposta para Deus
Deus entregou o seu Filho, o único Filho, o Filho amado, para que você tivesse vida, e vida em abundância. Deus não quer que você continue nesse sofrimento, sendo escravo do pecado. Você até anda com o pessoal da igreja, você se enturma, você se dá bem aqui, mas você nunca deu essa resposta para Deus. Deus está te chamando nessa noite para dizer: eu sou teu, me ajude, eu quero vencer a luta contra o pecado. É a sua oportunidade. Jesus diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é uma promessa. É uma oportunidade de mudança de vida, de mudança de rota, de metanoia, mudança de caminho. Basta você fazer um sinal com a sua mão, dizendo: Senhor, não é para mim não, é para Deus. Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Senhor, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, para que o Senhor tome o controle da minha vida, para que eu seja uma nova criatura. Me ajuda, Senhor, a parar de pecar. Essa é a sua oportunidade. Se você nunca disse isso a Deus, você tem a oportunidade de dizer para Ele agora. Dê um passo de fé. Se desejar, vem aqui à frente para a gente orar por você. Pastor Júnior vai ter o maior prazer de orar por você, a maior satisfação. Dê esse passo de fé. Entregue a sua vida agora a Cristo. Ele pode te salvar dos seus pecados e te fazer uma nova criatura. Amém. Se você entendeu essa mensagem, talvez, se você não deseja vir aqui à frente, tá tudo bem. Mas se você deseja conversar conosco, estamos aqui disponíveis para você, tá certo? Essa semana, já disse pela manhã, Pastor Paulo está em viagem, Pastor Cláudio também viaja à madrugada, acredito. Eles vão participar da Convenção Batista Brasileira lá em Fortaleza. Vão passar praticamente uma semana e meia. E eu estarei à disposição tanto da igreja quanto da liderança, corpo diaconal, e à disposição de vocês, os membros. Você, visitante, você que está congregando a nossa igreja, quiser marcar um encontro conosco, estamos à disposição para podermos conversar um pouco durante essa semana, tá certo? Só reforçando, nós teremos uma semana, e que seja talvez a melhor semana que nós viveremos diante do Senhor. Às vezes olhamos para a segunda-feira com um olhar tão de angústia, né? Mais uma semana se inicia, mas louvado seja Deus, porque você tem emprego para começar a semana. Tem alguns que não têm, e desejam tanto uma segunda-feira, que você tanto talvez murmura. Alguns desejam essa segunda-feira. Então que a sua segunda-feira seja maravilhosa no Senhor. Que você seja abençoado e abençoador na sua segunda-feira. Que a sua semana seja uma semana dedicada ao Senhor, no seu trabalho, no seu lar, fazendo aquilo que é ordinário, mas que você viva para o Senhor. Tá certo? Então, próximo domingo, pela graça do Senhor, estaremos aqui. Quinta-feira teremos culto às 19h30. Domingo pela manhã estaremos juntos. Domingo à noite também estaremos aqui juntos, celebrando a ceia do Senhor. Primeiro domingo de fevereiro. Então, venha também celebrar conosco a morte e a ressurreição daquele que morreu em nosso lugar. Aquilo que era a nossa morte, Ele morreu em nosso lugar. Tá certo? Esse é o Senhor, é o dono de nossas vidas, e é a Ele que nós entregamos toda a nossa adoração e todo o nosso ser. Tá certo? Então, com oração e bênção, estaremos encerrando o culto dessa noite. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Que a palavra do Senhor seja aplicada ao seu coração e gere frutos
Em nome de Jesus, que esses frutos sejam visíveis no Senhor. Senhor, muito obrigado porque a Tua palavra foi explanada nessa noite. Aquilo que nós ouvimos de como éramos e como devemos ser vivendo no Senhor. Que a Tua mensagem gere frutos no coração dos Teus filhos que ainda não entendem o privilégio que é pertencer ao Teu reino. Nós sabemos que foi pago um alto preço para que tivéssemos vida e vida eterna. Que os nossos irmãos entendam isso de uma maneira mais precisa. E nós, que já entendemos que somos salvos em Cristo Jesus, faz com que a nossa salvação seja externalizada e que outros vejam o Senhor em nós. É o desejo, Senhor, do nosso coração. Que a nossa semana seja abençoada, não por nossos méritos, mas pelo Senhor. Coloca, Senhor, pessoas em nosso caminho durante a semana para que também possamos abençoar. Abençoe e protege a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Faz com que a cada dia a Tua mão poderosa esteja sobre nós e que possamos olhar para ela, entendendo que é o Senhor que sustenta todas as coisas sobre nós. Obrigado, Jesus, porque temos o Senhor como o Rei soberano de todas as coisas. Aquele que nos salvou, aquele que nos ama. É o Senhor que nós oramos no Teu nome que está acima de todo nome. Nome que se dobra todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Oramos em nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, doces e poderosas consolações do Espírito Santo, seja com o Teu povo aqui reunido, espalhado por toda a face da terra. E todos dizem amém. Graças a Deus.